Boa noite. Vamos orar. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela oportunidade de reunir aqui. Damos graças, Senhor, por Teu Espírito Santo, agindo aqui em nosso meio, que a gente cantou várias vezes que sobre Sua presença aqui conosco. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos guia. Tua presença em nosso meio, enquanto estamos na Tua palavra. Amém. Estamos sentindo falta de várias pessoas, mas faz tempo que Samuel andou aqui. Graças a Deus que ele está conosco hoje e alguns visitantes também. Então, bem-vindo, Samuel, e os visitantes também. Vamos abrir nossa Bíblia para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Um crente está dizendo, podemos beber vinho. E outro crente diz, não, de jeito nenhum. Um crente diz, podemos jogar futebol. Outro crente diz, de jeito nenhum. Podemos assistir. Não, pode não. Um crente diz isso, e outro crente diz isso. Sim, não, sim, não, sim, não. Como posso viver na comunhão com pessoas destas? Todo mundo não concordando, é? Como que podemos ter comunhão e mesmo não concordar em algumas coisas dessa? A gente falou muitas vezes sobre andar nas trevas ou andar na luz. Capítulo 12, 13 falou muito sobre andar nas trevas e andar na luz. O pessoal pergunta aí, como que eu vou andar aqui no Crespo da tarde? Nem é noite nem dia. Nem é noite nem dia. E essas coisas que estamos falando, futebol, vinho, coisas dessa, muitas coisas cabem nessa área que nem é trevas, nem é luz. Então, por esta razão que temos opiniões diferentes sobre isso. Nos próximos 3 parágrafos no livro de Romanos, começando com 14, versículo 1, até 15, capítulo 13, nós vamos fazer 3 pregações diferentes. Vamos examinar essas perguntas. Os próximos 3, hoje mais outras 2, olhando em como andar na Crespo da tarde, não andar nas trevas na luz, e também as diferenças de opiniões. Hoje vamos examinar só a primeira parte, que é a nossa atitude. Mas o que vamos fazer? Slide aqui. Primeiro, em amor, não desprezes nem julgues. Cuidado, atitude. É essa que vamos olhar hoje de noite. Depois vamos olhar em amor, não ofende. Cuidado com conduta. Então estamos atitude e conduta. E a terceira, em amor, edifique, cuidado com parece acolher o cristão, que Cristo nos acolheu. Então, essas 3 coisas aqui que vamos olhar, olhando aqui na primeira parte aqui, examinar o princípio de entender como agir com atitude. Os esboços que vamos passar parece grande, é? Laços do crente. O Ellen é só porque não queria dizer aços do crente. Então é só lembrar, é? Porque quando ele for bem, não com que? Então, acolher o fraco, checar a atitude, olhar para o mestre, ser convicto no seu coração, desistir de viver por si o julgamento do Senhor. Essa é hoje. E a próxima vez vamos continuar com o mesmo esboço, que já está dividido em outra. Cuidado com tropeços, reconheça pureza, entenda a consciência, note bem o amor do nosso guia. Tome cuidado de edificar e não destruir. Examine-se que está agindo na fé. Então vamos olhar dessa parte, dessa palavra acróstica crente, em outra mensagem, laços do, não é aços do, mas vamos laços do crente aqui. E então nossa leitura já foi lida. E então, até o início que já falei, nessa passagem, falamos sobre coisas corretas, erradas, certos, pecaminosos, andar na luz, andar nas trevas, servindo uns aos outros com Deus que me deu, servindo meus inimigos, vencendo o mal com o bem, servindo as autoridades, em capítulo 13, com honra e sujeição, e servindo meu próximo em amor, a última vez com uma vida não solta, não sensual, não contenciosa, mas controlada, totalmente pura e vida harmoniosa. Que já, essa foi a mensagem passada.
olhando trevas e luz distinto. Não nas coisas das trevas, e sim das coisas da luz. Mas hoje estamos falando sobre coisas que não estão tão ligadas com trevas e luz. Estamos falando sobre coisas que temos aqui em capítulo 14, que o tom é diferente. Ele não está dizendo evita total, veste dessa. O tom é acolher, receber pessoas. Estamos falando de comer carne ou não comer carne. Sobre guardar dias ou não guardar dias. Que nem é preto, nem branco, nem é escuro, nem luz. E sobre essas coisas, o foco é andar em harmonia. E vamos olhar a atitude. Crente pode assistir futebol? Qual deve ser a atitude do crente com vacina? Com máscara. Cabelos tem um certo tamanho que crente tem que usar para homem, mulher. Crente pode assistir cinema. É pecado tomar vinho. Pode beijar antes de casar. Mulher pode trabalhar fora de casa. Qual a posição de crente com anticoncepcionais? Crente pode ser político. Pode usar maquiagem, brincos, bermudas. Pode assistir televisão. Tomar café, refrigerantes, música, eles podem continuar. Várias coisas que pessoas dizem e tem diferente opinião. Seria outra pregação completa para falar sobre todas essas coisas. E não é motivo dessa pregação. Mas mesmo que fizer uma conferência uma semana totalmente dedicada a isso, depois da conferência, pessoas iam sair com opiniões diferentes. Você faz uma conferência porque não é mentira, mentira. Roubo é roubo. Essas são coisas que pessoas têm dúvida. Uma conferência, uma semana, um mês, tanto faz. Pessoas iam sair com ideias diferentes. E como que eu vou agir em harmonia com essas pessoas? Nós temos dois times. Os fortes e os fracos. Dois times. Em Romanos, capítulo 14, versículo no próximo slide aqui, ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ela não define quem são esses fortes, quem são os fracos. Ela diz débil na fé. Eu estou usando fraco na fé, mas débil na fé tem essa ideia. Ela não está dizendo uma pessoa que falta fé. Não está dizendo uma pessoa que é com pouca fé. Está dizendo uma pessoa fraca ou débil na fé. A resposta não é muito óbvia aqui em Romanos 14. Jesus usou a palavra pouca fé várias vezes. Jesus nunca usou a frase débil na fé ou fraco na fé. Jesus nunca usou essa. De fato, ela acontece apenas 2 vezes em nossas Bíblias. Fraco e fé numa frase junto. Essa palavra, ostenezo, aparece 36 vezes no Novo Testamento. E é traduzida doente ou enfermo, a maiores vezes que é traduzida. 21 das 36 vezes ela está nessa ideia de doente, enfermo ou fraco. E dessas 28, obviamente está falando sobre coisa física. Por exemplo, nós temos João 5:3. Neste jazia multidão de enfermos, aqui é a nossa palavra, enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Obviamente está falando sobre coisa física. João 11:6. Quando pois soube que Lázaro estava, aqui é a nossa palavra, doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Em 2 Timóteo 4:20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente. Só 3 exemplos de muitos dos outros 28. Uma vez é traduzida necessitado. Aqui em Atos, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, aqui é a nossa palavra, e recordar as palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então,
O nosso foco vai ficar nas 7 outras vezes que a palavra está usada, que é traduzir débil, aqui em Romanos, e está usada em 1 Coríntios, mas não ligada com fé. Mas eu creio que essa palavra usada em Coríntios, não ligada com fé, vai nos dar um sentido melhor. Mas antes disso, para Romanos capítulo 4, onde nós temos fraco na fé, juntos. Romanos 4:19, Abraão. Estamos dando um exemplo de Abraão, que no exemplo de fé, que é salvação, todos nós somos condenados, mas salvação é só pela fé. E fala sobre a fé de Abraão, ele diz, e sem enfraquecer na fé. Ou podemos dizer, sem ser débil na fé. As mesmas 3 palavras aqui, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas, e aqui está o contrário, pela fé se fortaleceu. Tem fraqueza na fé e forte na fé. Nessa passagem, a fraqueza na fé parece uma coisa que Abraão não foi desviado por circunstâncias. Estou velho, Sara está velha. E a fé ficou firme porque ele não foi levado por circunstâncias ao redor e ficou firme na sua fé. Não ficou fraco ou não ficou desviado na sua fé. Mas essa não parece ser a causa aqui de Romanos 14 também. Ela não precisa apresentar isso porque comer carne ou vir para uma festa não parece um desvio na fé que ia dizer, e sim, então vamos para 1 Coríntios 8. Em 1 Coríntios 8 nós lemos o seguinte, o mesmo tema, comendo carne e fraco, só que não usa a palavra fraco na fé. 1 Coríntios 8, 5, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, que no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Até aqui, o contexto é carne oferecida para ídolos, e Paulo está dizendo, esses ídolos não são deuses, são apenas, pessoas pensam que estão ligadas com deuses, mas não são. A gente sabe disso, então a carne oferecida não é contaminada, porque não foi oferecida para um Deus, e sim para um pedaço de pau, coisa assim. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns por feito na familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como eram sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem contaminar-se. Então, em versículo 7, estamos vendo que a consciência fraca está ligada com não ter conhecimento. Por não ter conhecimento, a consciência está fraca. Continua lendo, versículo 8, não é para comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. Romanos vai falar sobre tropeços fracos, Coríntios fala sobre tropeços fracos. Quem são os fracos? Versículo 10. Porque se alguém te vê a ti que és dotado de saber, mais uma vez, a força está ligada com entendimento e a fraqueza com a falta de entendimento. Dotado de saber mesmo, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas. Então, mais uma vez, temos um contraste entre fraco e pessoa com entendimento, sabedoria. Então, está pegando essa fraqueza e forte e fraco em Coríntios com o mesmo tema, mesmo assunto, e vamos colocar essa ideia também em Romanos.
Então, a diferença entre o fraco e o forte não é o tamanho da sua fé, não é a sinceridade da sua fé, não é se é fiel ou não, não é com vitórias na sua vida ou não, nem está ligado com tempo na fé. Um teólogo que diz dessa forma, diz Dr. Cranfield, diz o seguinte: a fraqueza na fé para o qual Romanos 14 refere-se não é fraqueza na fé cristã básica, mas a fraqueza na certeza de que o andar na fé permita que eu possa fazer. A fraqueza é uma consequência de experiências passadas combinando com menos entendimento hoje sobre alguma coisa. O nível de entendimento cria uma diferença entre o fraco e o forte. Então, a diferença entre o fraco e o forte, que eu vou usar essa, é a régua que ele usa para medir espiritualidade ou conduta cristã. Um usa uma régua diferente que outra. A diferença dessas pessoas fracas e fortes. Os dois são crentes. Forte e fraco, os dois são crentes. Os dois são dedicados. Os dois estão andando na luz. Nós estamos falando sobre andar nas trevas. Estão andando na luz. Estão questionando algumas coisas que nem é luz nem trevas. Mas eles usam uma régua diferente para medir essas coisas que não são nem trevas nem luz, dia nem noite. Eles estão usando uma régua diferente com isso. Então a força, a fraqueza não é na sua fé em si, mas o que eu posso fazer se eu sou crente? Crente pode? Crente pode? O forte usa uma régua de conhecimento. E o fraco usa uma régua de código. Basicamente a diferença é essa. Em coisas que não há nem luz, nem trevas, nem dia, nem noite, crente pode fazer. O forte está dizendo, eu sei que posso porque estou conhecendo. E o fraco está dizendo, eu sei que eu posso ou não posso porque tem algum código que vão determinar essa diferença. Nós não estamos falando sobre crentes legalísticas, nem liberais. Porque o apóstolo Paulo condena todos dois. O apóstolo Paulo diz, legalista? Não. Ele condena. Gálatas é muito forte no livro de Gálatas que Paulo condena essa. Liberalismo também. O apóstolo condena. Ele não está condenando ninguém aqui. Não está condenando. Porque o apóstolo Paulo não ia tolerar nem um extremo, nem do outro. Porque existe a possibilidade que anda com uma régua de código cair para legalismo. Pessoa que usa uma régua de conhecimento cair numa vala de liberalismo. Existem esses perigos. Mas esses dois caras aqui não estão nos extremos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher isso, Estou já aqui de os fracos avaliando certas atividades pelo lente de circunstâncias passadas e menos entendimento. Usa uma régua de código. Parei, volte. E se não cuidar, podem cair na vala de legalismo. Os fortes avaliando as mesmas atividades pelo lente de entendimento. Usa uma régua do conhecimento. E se não cuidar, podem cair na vala do liberalismo. Essas não caíram agora. Como que eu devo agir com essas outras pessoas que podem passar? A primeira coisa é acolher o fraco. Diz em 14:1, acolher ao que é débil na fé. Significa receber. Para as pessoas fortes, para as pessoas que estão medindo a espiritualidade pela régua de conhecimento, ele está dizendo, você precisa acolher os fracos. Acolher as pessoas que estão medindo espiritualidade por régua de código, acolher essas pessoas. Mas em receber essas pessoas, eu vou acolher, mas não para
não para discutir opiniões. Eu não vou receber para dizer, agora eu vou lhe ensinar. Mas não é algo para ele crescer na fé? Sim, é um alvo, mas essa não é o ênfase aqui. Não é para acolher, para depois tentar botar minha régua sobre ele. É sim, apenas receber. Receber, mas, porém não para discutir opiniões. A solução não é educar teu irmão para que ele ganhe o nível de entendimento que você tem. Essa é uma coisa futura, mas no entanto, receber. O fraco torna-se mais forte não por só ouvir argumentos. Ele precisa de tempo para crescer na fé. Ele precisa de tempo para entendimento entrar. Ele precisa de tempo para a palavra de Deus. E não é só intelectual, mas aquela coisa tem que penetrar no coração. Sim, o fraco deve crescer. O fraco deve tornar-se um dia forte. Mas a ordem é acolher. Acolher. Entendendo que o processo é lento. Lembrando que essas questões não são trevas e luz, nem noite e dia. É? Versículo 2: crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Alguns estão dizendo, eu posso comer qualquer coisa, outros dizem, não, pode não. Nesse contexto, o fraco submeteu um código dizendo, não pode comer. Por quê? A passagem não diz. Pode ser que sejam judeus que dizem, não, é pouco. E pouco o Velho Testamento falou coisa assim. Ou pode ser que é gentios que estão dizendo, não, mas essa foi oferecida a ídolos. Tanto faz se foi judeu ou gentil. Tanto faz se foi um código do Velho Testamento ou um código de uma cultura ao redor. Tanto faz receber essas pessoas. Nós não sabemos, e por essa razão que não é importante. Mas pessoa forte na fé está dizendo que pode comer. E não sabemos se ele está dizendo porque o Velho Testamento, ele está com o entendimento que a lei do passado foi substituída com a lei de Cristo, ou se ele está com o entendimento que ídolo não é ídolo com Deus. Também não sabemos o que ele sabe para seu código de conhecimento. Mas está forte disso. A pessoa tem entendimento e nós temos que receber essas pessoas. Como? Nós precisamos checar a atitude. Olhar na atitude. Versículo 3. Quem come, não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus acolheu. A pessoa forte não deve desprezar. E a pessoa fraca não deve julgar. Isso. Todos dois têm que olhar para não desprezar ou julgar. A pessoa desprezando está desprezando. Eu já sei, eu tenho entendimento. E você não entende ainda, desprezando. E o fraco diz, mas que coisa dessa, você está fazendo, está julgando, porque a minha consciência me perturba, deve perturbar você também. Se você pensa que devemos evitar carnes, cuidado com o seu irmão e não pense que tem que submeter a sua regra. Nem os dois, nem o fraco, nem o forte, estão em pecado. Versículo 3 diz, no final, quem come não despreze o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus já recebeu, e se fosse uma questão de pecado, não ia ter essa frase no final. Já que Deus recebeu, Deus acolheu, então nós não estamos falando que comer ou não comer, nem os dois é pecado. Para um parece pecado, outro dizendo sim, não, e Deus está dizendo, eu aceito todos os dois, porque aqui não é uma questão de pecado. Versículo 3, Deus está dizendo, eu aceito todos os dois,
o fraco e forte, porque nós não estamos tratando coisa do pecado. Quando o forte quando ele despreza, ele está colocando a sua régua de conhecimento sobre o fraco. E tentando dizer, você tem que ver essa régua de medir. E quando o fraco julga seu irmão, ele está colocando a sua régua sobre o forte. Você tem que fazer conforme o que eu estou medindo. E essa troca de réguas não dá certo. E essa causa confusão. Pessoas têm uma tempestade no copo de água, como está dito, fazendo muita coisa de uma coisa, só carne. Só coisa dessa. Torna-se uma barreira entre irmãos. E Paulo está dizendo nessa, não precisa ser barreira. O pior, comer ou não comer não é um pecado, mas julgar é. Desprezar é. Fofocar é. Causar divisões é. Não perdoar é. Tem muitas coisas que estão condenadas. Mas essa carne não é. Eu não posso julgar, nem desprezar. Por quê? Porque a prática em si não é pecado. Não é pecado. Porque já vimos em versículo 3, Deus recebe. Deus acolhe todas essas. Então, eu não posso julgar, nem desprezar. Porque Deus recebe, Ele não recebe pecaminosos. Também, número 2, o motivo é puro. Versículo 4. Quem és tu que julgas? O ceboleiro. Para o seu próprio Senhor está em pé, ok. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. A pessoa está sincera. Estou servindo o Senhor em comer. Eu estou servindo o Senhor em não comer. Tem uma sinceridade dos dois lados. Os dois estão querendo servir o Senhor. E também, em versículo 4, o juiz, número 3, o juiz, o mestre é Deus. É para Deus que eu vou dar resposta. Uniformidade não é essencial. União é. Tem lugar para diferente opinião, não para divisão. Então é preciso acolher o fraco. Eu tenho que estar com a atitude, não desprezar nem julgar. Eu preciso olhar para meu mestre. Meu mestre. No versículo 4 está dizendo que porque o Senhor é poderoso para suster, para o seu Senhor está em pé ou cai. Então a régua do fraco, que é um código, e a régua do forte, que é conhecimento, no dia final Deus vai usar qual régua? Nem os dois. Ele tem uma régua especial que é mede o coração. Ele não vai usar nem os dois, porque Deus vai me julgar conforme, não o que eu estou fazendo, e sim o coração. Deus tem uma outra régua que Ele vai usar. No dia final, eu tenho que dar resposta ao Senhor do que eu fiz de coração. De coração. Tanto o fraco, tanto o forte tem que dar resposta às suas ações, suas atitudes, a consciência nas profundezas do seu próprio coração, lembrando que estamos falando sobre práticas que em si não é pecado. Tem que dar resposta ao Senhor. Sempre é bom lembrar que temos que dar resposta ao Senhor. O descrente também vai precisar dar conta ao Senhor. Por quê? Se ele aceitou ou não aceitou o Evangelho. O descrente tem que dar resposta ao Senhor sobre o pecado e sobre o Salvador. Cada pessoa vai precisar dar uma resposta ao Senhor. Mas para os crentes, é sim, Deus julgando o coração. Deus vai julgar o coração do descrente também, se tal pessoa de coração aceitou ou não o Evangelho. Versículo 5 coloca em contraste outra coisa, o mesmo princípio. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua mente. Versículo 3 fala comer
carne, é não comer carne. Eu falo, eu não vou fazer isso. Versículo 5, mas eu vou fazer isso. Nos força, eu vou fazer, eu não vou fazer. É coisa de praticar ou evitar. Uma prática de carnes ou dias. Só muda essa dessa. Versículo 5 está na mesma ideia. Eu tenho que olhar para o mestre. No dia final, nem a régua, nem o código, nem a régua do conhecimento, nem a régua do código, nem a régua do conhecimento será usada para me julgar. Jesus vai nos julgar conforme o que Ele veja em nosso coração. É importante isso. Precisam entender isso. Próximo slide, eu vou acolher o fraco, checar a atitude, olhar para meu mestre e ser convicto no meu próprio coração. Versículo 5 diz: uma faz diferença entre dia e dia, outra julga todos iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. A Bíblia fala sobre vaidade, mas ela não fala sobre maquiagem. Coisas que estamos falando. A pessoa que usa ou não usa, dá conta ao Senhor. Posso assistir um jogo de futebol? Só se você tem convicção no seu coração. E se você tem convicção que não pode, você tem que ser bem convicto disso. Que diz, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quando eu vou fazer ou não fazer, é não para que o pastor fale o que eu devo que fazer. É porque eu estou convicto no meu coração que eu vou fazer ou não fazer. Ou porque o pregador fulano falou. Ou porque alguém fala disso. Cada um tem que ter uma convicção na sua própria mente, seu próprio coração. Porque o que o pastor falou, o que outro falou, não vai me suster no dia que a tentação vem. Tem que ter essa convicção no próprio coração. Eu não estou agradando homens, estou agradando Deus. Vou fazer porque eu creio. Não porque outra pessoa pensa que eu tenho que fazer isso. E quando aquela outra pessoa, eu não vou nem julgar, nem desprezar. Mas eu estou convicto no meu coração que assim eu vou agir. Lembra que estamos falando sobre coisas que em si não é um pecado. Também eu vou desistir de viver para mim mesmo. Versículos 7 e 8. Porque, versículo 6, quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Estou focando em Deus. Ou comer ou não comer. Não vivendo para mim mesmo. Versículo 7. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Que pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Eu vou fazer tão prática porque estou servindo o Senhor e não estou me servindo. Desistir de servir mim mesmo. Dieta é uma coisa que eu tenho que preocupar com Deus? É uma coisa que não. Dieta, comer, não comer. Tudo. Se comer, se beber, se fazer qualquer coisa, faz para a glória do Senhor. Não existe uma categoria. Essa é para Deus e essa é para mim. Não. Tudo é para o Senhor. Dieta, guardar dias ou não guardar dias, tudo. O foco está em Deus. Eu não estou vivendo para mim. A minha vida é para servir o Senhor. O versículo 9 diz: Jesus morreu não somente para me salvar, mas sim para que ser Senhor na minha vida. Jesus deseja o meu total. Mesmo falando de coisa não pecaminosa, Ele quer que eu sirva Ele. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu.
para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele é Senhor das pessoas mortas, Senhor das pessoas vivas, e nós temos que dar a conta a Ele, e Ele está querendo que eu estou servindo a Ele. Jesus deve ser nosso mestre, Senhor em tudo que pertence nessa vida, como tudo que pertence na vida além. Ele é Senhor de pessoas vivas, como também de pessoas mortas. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o chefão de todos. E eu não sou chefão da sua vida, nem da minha própria vida. Você nem é chefão da sua vida, nem da minha. Nós temos que servir Deus. Eu não vou julgar nem desprezar. Também você não deve me julgar ou desprezar. De fato, eu posso nem me julgar. Eu não posso julgar a mim mesmo. Jesus vai me julgar nisto, Pois tanto eu como todos aqui, nós somos um dia vamos curvar perante Jesus, que vai nos julgar. Versículo 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrar todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nosso último ponto é o julgamento do Senhor. Deus vai nos julgar. Eu preciso acolher o fraco. Checa a minha atitude. Olhar para o meu mestre. Ser convicto no meu coração. Desistir de viver assim. O julgamento do Senhor. Tanto o forte, tanto o fraco vão se curvar perante o Senhor. Todo o joelho dobrará. Fracos e fortes. Toda língua confessará. O todo vai dar louvor a Deus. Tantos que comem carne, os que não comem carne, que guardam dias, que não guardam dias. Todos vão prestar contas a Deus. Vamos resumir um pouquinho aqui. Existem doutrinas importantes que todos os crentes têm que obedecer. Dia e noite. Preto e branco. Pecado e não pecado. Existe coisa dessa. Mas naquelas coisas que a Bíblia não é clara, que esse é pecado, não é pecado, sempre terá diferente opinião. Essas coisas citadas, jogar futebol, assistir futebol, usar maquiagem, coisas dessas, tem diferente opinião. Os com conhecimento, que a Bíblia chama de fortes, devem receber as pessoas fracas. As pessoas que têm código de conhecimento têm que receber as pessoas com código de régua de código. Estou misturando palavras aqui, Régua de conhecimento, régua de código. Eu tenho que receber sem discussões. Os fracos, medindo conduta com código, não devem julgar os que não submetem aquele código. E os fortes, medindo com conhecimento, não devem desprezar os que submetem seus códigos. Não desprezar. Porque Jesus é o Senhor, e é Ele que eu vou servir. Ele vai medir com outra régua. E eu tenho que servir com uma convicção pessoal. Não a convicção do meu irmão, do pastor, e sim uma convicção pessoal. E Deus é o juiz. Eu vou dar conta a Jesus. Tanto faz uma mulher que acha que pode usar maquiagem ou não usar, um homem que acha que pode assistir futebol ou não assistir, um irmão que não tem problema com vinho ou coisa dessa, junto com isso. Eu tenho que acolher o fraco. Eu tenho que acolher. Tanto faz a sua opinião diferente. Eu tenho que avaliar, checar a atitude que eu tenho para essa tal pessoa. Não para persuadir, eles para entrar na minha opinião, não julgar, coisa dessa. Eu tenho que olhar para o meu mestre, Jesus. Lembrando que no dia final, é a régua dele que ele vai usar.
para medir meu coração. Eu tenho que ser convicto no coração, porque qualquer regra que eu invento ou submeta não vai me suster se é do outro. Eu tenho que ter no meu coração convicto, desistindo de viver para mim mesmo, sabendo que o julgamento é do Senhor. O viver em harmonia com pessoas de opiniões e com convicções diferentes requer muito mais do que isso, requer amor para aceitar a tal pessoa, requer agir em amor. Então o resto do capítulo 14, que vamos olhar outra vez, no início do capítulo 15 fala sobre amando o meu irmão. Estamos recebendo, e como que eu vou agir com isso? Ele fala, já 13, não nos julgamos, mas uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito, e não pode tropeçar ou escândalo ao vosso irmão. E continua com esse tema sobre causando dificuldades, já que vamos olhar outra vez. Mas, refletindo agora, se tem alguém aqui que não conhece Jesus Cristo, a régua que Jesus vai usar para medir se vai para o céu ou inferno é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que entender que todo joelho vai dobrar, toda língua vai confessar, até o língua dos ateus, mas é tarde demais, porque Jesus vai olhar no coração para ver se você aceitou ou não durante essa vida o Salvador pessoal. Se tem pessoa escutando, ouvindo que não aceita o Cristo, esclarece na sua mente para você ter a certeza, porque nós não temos a garantia de amanhã. Creio que a maioria das pessoas ia dizer, mas eu já creio em Jesus Cristo. E eu sei que tem diferente opinião em nosso meio, que essa é um potencial para causar conflitos, contendas. O problema não é a diferença de opinião, o problema é as contendas. Eu preciso acolher. Algumas pessoas pensam que Deus me colocou aqui para eu julgar e mostrar que tal pessoa precisa fazer tal. Não. Outras pessoas desprezam, eu não sei porquê, temos que mudar. Se estamos desprezando ou julgando, precisamos confessar o teu pecado e acolher uns aos outros. Temos não espalhar opiniões, não ficar parecendo que tem razão, mas não desprezar, nem julgar, nem fofocando, porque Deus nos chamou para arrepender, confessar este pecado de julgar. Guarde sua língua para não falar, muda sua atitude, seu coração. Talvez você tenha de identificar, eu sou fraco ou sou forte? Sou fraco ou sou forte? É difícil até avaliar dessa, pensar, porque todo mundo pensa que eu sou forte, e todas aquelas ideias de conhecimento e código podem até mudar, A consciência perturbando, que vamos falar dessa próxima vez, mas tem coisa que eu sei que não é pecado, porque eu tenho entendimento, mas mesmo assim, a consciência me perturba. Então, indica que eu estou parcialmente forte e parcialmente fraco. Porque a consciência me condena, significa que estou ainda debaixo de um código e não de conhecimento. Mesmo que eu sei, sentindo isso, Porque essa pode nos ajudar a entender uns outros. Vamos baixar as cabeças, fecha os olhos. Refletir para dentro. Tem dificuldades. Receber fulano, chicano e não sei quem. Por quê? Confessa. Pensa, como que eu posso mudar o meu coração para ter essa harmonia mesmo com diferença? Senhor Deus, nos perdoe, Senhor, porque temos às vezes julgado uns dos outros, pensando, ele pensa que pode,
Ou ele pensa que não pode, julgando. Temos desprezado uns aos outros. Nos perdoe, Senhor. Ajude o Senhor a entender que não é necessário ter unanimidade, mas é necessário ter união. Ajude o Senhor a acolher uns aos outros com atitudes corretas, sabendo que o Senhor vai julgar os nossos corações. Nós vamos dar contas a Ti, Senhor. Pois então estamos orando. Amém.